Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV DD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. Nosso bate-papo, nossa conversa dessa noite é sobre produção artística e NFT, mais algumas questões que vão surgindo a partir do olhar de uma artista contemporânea de nome Érica Peron, que a gente tem um imenso prazer de receber aqui na casa e vem contribuir com sua inteligência e sua produção de arte. Érica, muito prazer recebê-la, muito obrigado por ter aceito o convite, ter disponibilizado seu tempo de vir aqui conversar sobre arte, que é algo tão necessário e cada vez mais em épocas de muita agudeza, né, nas relações, de muitos exageros, muito consumo, de muita expectativa, né, precisando pensar mais e às vezes até fazer um pouco menos, mas refletir a respeito daquilo que se tem e tem tanto no dia a dia hoje, está todo dia muito carregado, muito cheio, enfim, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui mais uma vez, te conhecer. Eu sou uma admiradora da Casa de Vovó Dedé, de todo o trabalho que vocês fazem. E é uma honra poder estar aqui hoje conversando com você. Uma honra toda nossa. E eu queria começar tentando entender o que é o coletivo Entre Nós e o que é o objetivo dele. Ele olha para onde, ele quer produzir o que, ele quer chegar onde. O objetivo do coletivo, em primeiro momento, é uma troca, né? É uma união de artistas, porque hoje a gente vê muitos trabalhos independentes, as pessoas eu, né? Aquela questão do ego, e é um movimento em que a gente procura olhar para o outro e reconhecer-se, né? Então, entre nós, juntar as forças, né? Trocar conhecimentos, trocar experiências, e pensar no outro e na arte de forma mais inclusiva. Então, todo mundo tem o que ensinar e o que aprender, né? Muitas vezes a gente é acolhido, como os meninos aqui, né? Mas são pessoas que têm muito para produzir e muito para se sensibilizar com a dor do outro, né? E através desse sentimento de gratidão e de doação, a gente constrói uma corrente do bem que contribui para o crescimento de todos, né? E para tornar a arte mais acessível para as diversas deficiências, né, que tem. Esse coletivo tem uma predileção por linguagem ou aceita todo tipo de produção? O coletivo é criado basicamente pelas artes visuais, mas nós vamos receber convidados, debater e criar obras em conjunto com a música, inclusive aqui da casa, a dança, né? Nós vamos pintar uma obra de 9 metros por 3, dançando, né? E traduzindo em cores o som. Então, essa obra a gente pretende inscrever em bienais, né, pelo mundo e participar, mostrar que a gente está pensando, levantar essa questão para que as pessoas pensem também, né, na inclusão. E tem a dança, tem dramaturgia, poesia, todas as artes e linguagens são aceitas e abraçadas, né? Mas o objetivo é algum tipo de exposição do próprio coletivo ou participar de exposições de outros? Este coletivo vai gerar uma exposição no final, no dia 30, nós faremos uma exposição de todo o trabalho gerado durante julho, 30 de julho. Começa dia 22 e vai até o dia 31. Então, nós vamos, no primeiro dia, fazer uma roda de escuta, onde nós vamos ouvir essas pessoas e entender como que é a necessidade, qual é a necessidade, como que a gente pode contribuir, né? De que forma eu gostaria de ver a arte, de sentir a arte. E aí vamos, durante esse período, debater esses assuntos, receber convidados, oficinas, né, das mais diversas artes e produzir essa exposição no final. Tá, a exposição é feita para ficar aqui em Fortaleza, para o público de Fortaleza, Ceará, enfim, mas vai percorrer Brasil? Você imagina fazer esse mesmo processo de criação em outros lugares?
Esta exposição, ela será as obras que forem produzidas durante o coletivo, serão 3 obras coletivas. A primeira, que é essa de 9 metros por 3, que a gente vai depois retalhar. Vão ser pedaços que vão fazer parte de um todo. Então, é uma forma de levar um pouquinho dessa união para cada um, né? Então, e todos os artistas vão fazer 2 obras individuais e a gente vai pintar um mural também vertical, né, que depois vai ser divulgado o vídeo, e faremos também uma outra obra de 9 metros por 3 na praia, que a gente vai pintar também de forma coletiva, que irá viajar. As outras serão disponibilizadas para venda, e o retorno vai ser dividido entre as instituições que a gente está fazendo parceria. Apoiam, né? Que vocês apoiam, na verdade. Que estamos nos apoiando, digamos assim. Tem apoio mútuo. Me diga, eu olhei alguns rostos, algumas das pessoas que vão participar do processo da exposição e da criação, muita gente jovem. Tem algum caráter assim, de lançamento das pessoas, ou foi pura coincidência, convite de amizade? Como é que se deu assim? Porque essas pessoas, todos nós fazemos parte de uma galeria de São Paulo, que é uma galeria que lança novos artistas. Então, nos conhecemos nesse momento, esse ano, né? E eu fiz o convite para que a gente fizesse a primeira residência no meu ateliê, né? Vão ficar todos hospedados lá, né? Hospedadas, nós somos mulheres, né? Que no final era um convite maior, mais amplo, mas acabou ficando só as meninas, né? Então, são 10 dias de imersão, dia e noite, dormindo, acordando, pensando e respirando arte. E somos jovens, na verdade, tem um mix. A maioria, sim, são jovens, mas tem algumas já mais para cá, assim, como eu e a Jo, por exemplo. O momento, eu entendo assim, o Ceará tem alguns expoentes aí da criação das artes plásticas, e dos nomes famosos, nomes que viajam, né? Eduardo Frota já esteve com a gente aqui, inclusive, e alguns outros, mas a quantidade de gente que produz esse tipo, falando só desse recorte de artes plásticas, é tão grande e você se surpreende com a quantidade de gente que vem fazendo. De onde surge assim, é uma necessidade, algum tipo de provocação, essa imensa, essa contemporaneidade visual de rede social? Onde é que está a motivação para criar tanta estética? Eu posso falar por mim, né? Para mim veio como uma forma de fluir, um dom, porque a gente está nessa vida para fluir, né? Porque a gente só consegue contribuir realmente se a gente estiver fluindo a essência, né? A nossa essência. E para mim surgiu como uma linguagem, uma forma de tocar as pessoas para uma interação íntima, porque a partir do momento que eu consigo capturar a pessoa para dentro de uma obra que está falando um pouco de mim e também está falando de você e do outro, porque, na verdade, todos nós temos a mesma essência, né, de criação, de fonte da vida, né? E o meu objetivo é estimular essa introspecção, essa reflexão, porque eu acredito que através da reflexão acontece a evolução, porque é aí onde você cria a sua própria existência, porque senão a gente é apenas um seguidor mecânico do senso comum, né? Então a gente vai no automático, e eu acho que a Terra está entrando numa nova dimensão, né, astral, cósmica, né, e eu acho que isso está talvez levantando esse desejo, né, nas pessoas de se expressar, né, de forma mais pessoal, né, íntima. E a arte, eu acho que ela traz isso, né, porque é a expressão do seu ser, né? Cada um tem a sua própria expressão, por mais que você tenha uma coisa genérica, um assunto genérico, né? Mas a expressão íntima, o traço íntimo sempre está ali, né? Essa provocação que você deseja para o outro, você acha que consegue? Você tem bons retornos assim? Eu tenho me surpreendido. A primeira surpresa ocorreu quando eu procurei as galerias dos curadores, né? E recebi um acolhimento muito grande. Então, assim, de uma
de uma, digamos assim, da área especializada, né? Isso é São Paulo, né? São Paulo, Paris, Luxemburgo e Madrid. Uhum. Mas o que mais me tocou foram pessoas que eu não conhecia, né? Que olharam para a minha obra e foram tocadas e sentiram coisas e aconteceu uma transformação, né? Então isso é muito emocionante. Assim, é muito importante quando alguém do público faz uma leitura, mesmo que você não espere. No meu primeiro livro, uma pessoa veio falar que aquele duplo sentido daquele título, eu achei, e não era o duplo sentido da cabeça dela, da leitura dela, que enriqueceu a frase, porque eu pensei em apenas um sentido. Isso é absurdo. Quem publica algo sabe que isso é para acontecer isso mesmo. É para alguém vir e colocar alguma tinta a mais, alguma ideia a mais. Se for só... aí é texto jornalístico, né? Texto jornalístico é que você faz para só ter uma leitura. Não é o caso. Então... E isso é muito mágico, né? Porque, assim, já também pessoas de diversas áreas, diversos níveis culturais, digamos assim, chegou para mim, eu não entendo de arte, mas eu estou vendo isso aqui, sabe, discorreu sobre o assunto, que eu falei, é exatamente isso. Então, isso aconteceram várias vezes, isso é muito interessante. Não há prêmio, não há nada que nada recompense mais do que essa leitura. Principalmente num público que você não espera. Sim. Alguém que não é amigo, que não isso é impagável. Isso tem se tornado comum ou tem se tornado... Tem se tornado muito comum. A partir do momento que eu tomei a decisão de ir para a arte contemporânea, né? Porque eu sinto que a arte contemporânea ela interage mais com o espectador, né? Ela tem mais espaço para interação, para interpretação, né? Para você sentir ali, né? Você falou que quer despertar reflexão. A reflexão ela é a semente da mudança. Mas às vezes eu fico perguntando se a gente tem direito de mudar assim, alguém. Eu fico perguntando se é muita arrogância minha fazer um texto e querer que alguém mude a respeito dele. Você lida bem com com o resultado do trabalho no outro? Eu vejo isso como uma contribuição, porque a mudança ela é necessária para a evolução. E nós estamos aqui num processo evolutivo natural, né? O universo, tudo está em expansão para a evolução. Não tem como segurar isso, não há outro caminho, né? E quando você coloca o seu dom à disposição e oferece isso, né? Como um catalisador, eu acho que você está fazendo uma contribuição, né, para a humanidade, né, para a nossa evolução mesmo. Por falar em humanidade, me explique essa sua relação com o NFT. Eu sempre gostei muito de digital, eu acho que eu sou muito aberta para o novo. Nós somos ex-analistas de sistema, nós dois, então... Pois é. E assim, a matemática, né, é mágica, né? O mundo cresce em Fibonacci, né? Então, assim, encontrar a matemática nas formas é muito interessante. Chega a ser poético, às vezes. Com certeza. E eu sou muito aberta para o novo. Eu acho que tudo que aparece eu quero saber como eu quero participar. Acredito que as coisas venham para revolucionar e trazer evolução. Então, os NFTs aconteceram comigo através da filha de uma amiga que mora no Canadá, que é programadora, que esteve no meu ateliê, olhou para as minhas obras, viu o meu sketchbook, uma coleção que eu tenho desenhada que ainda não foi lançada, e ela falou, nossa, isso é o NFT. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, não, isso é o NFT. Aí ela começou a falar, mostrou na época os CryptoPunks, que eram os únicos que estavam, né, no top. Isso tem um ano? Tem mais. Tem. Aí ela falou, não, a gente precisa construir uma metaverse. Aí ela começou a falar da realidade que ela vive no Canadá, que ela trabalha com o criador da Firefox, que tem uma startup hoje que está criando coisas fantásticas para o metaverse, né? Assim, inimagináveis para você sentir, para aguçar os sentidos de longe, né? Para você sentir cheiro, gosto. Então, assim, ela começou a falar, eu falei, nossa, é incrível, eu quero, vamos ver. Aí fizemos uma sociedade. Eu, ela e mais um rapaz, né? A gente criou a OIO Track Block para criar um metaverse onde a gente possa colocar
questões filosóficas, porque as pessoas discutem muito sobre o futuro dos NFTs, como são os NFTs financeiramente, É isso que quer dizer, sempre do arte. ponto de vista do preço, né? Da obra. São games, né? Para o Metaverse ter sucesso, ele tem que estar dentro de games, então os games são bélicos. Então, eu falei, se é isso, vamos fazer um mundo diferente, onde a gente tenha a ética como valor, moeda, e não o capital. Então, a gente começou a desenhar esse universo, né? E aí eu, junto com eles, estou assim viajando nesse novo universo. E esse novo universo quer se expandir? De que forma? Para onde? Talvez trazer pessoas novas também? Eu acho que a grande mágica é unir as gerações, sabe? É você conseguir construir coisas em que a criação e a sagacidade dos jovens se una à experiência e à vivência, né, de pessoas mais maduras que têm muito a contribuir, e a gente precisa deixar um legado. Né? Então, se o legado é um mundo novo, que ótimo, porque a gente pode criar um mundo com coisas boas, né? Porque não são só as coisas bélicas que têm espaço, né? Eu acredito muito que tem muita gente querendo que coisas boas aconteçam. Sim. Esses mundos paralelos de metaverso, enfim, de muitos, alguns dispositivos e softwares e plataformas que você falou aí do cheiro, né? Essa pesquisa já é um pouco, não antiga, mas tem alguns anos de transmitir o cheiro, transmitir sensações remotamente, essas coisas. Vem de encontro ou de uma certa forma causa um impacto num mundo paralelo que a gente viveu durante a pandemia, em que tudo mudou, e a gente, acredito que ainda esteja buscando aí entender o que aconteceu, e vem uma digitalização muito forte para cima das pessoas, num país extremamente desigual. Eu temo pelas consequências de tantas mudanças sobrepostas. Né? Eu acho que, inclusive, o preparo das pessoas para absorver a arte como tradução dessas coisas também está alterada, porque as pessoas estão muito doentes, as pessoas estão muito ansiosas, é um ano difícil, etc. Então, eu tenho muito receio dessa sobreposição de mudanças intensas, radicais, às vezes, e todas acontecendo num espaço temporal muito curto. Então, eu tenho um receio disso. Parece que o tempo está acelerado, né? Tudo acontece muito rápido e também muitas coisas, e a informação, né, sendo disseminada de forma muito abrangente, e o acesso nem tanto, né, realmente, porque na realidade ainda temos aqui lugares longínquos que as pessoas estão lá na sua vida analógica ao extremo, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar, sabe, fazer alguma coisa que vá incluir, por isso esse coletivo, sabe, sempre tentar incluir, a gente vai tentar incluir também diferenças sociais, diferenças cognitivas, né, porque a gente está num mundo de diferenças. Então, eu acho que essas coisas novas, elas são, de certa forma, oportunidades, porque como elas são muito novas, não existe uma coisa ali já pré-estabelecida. Então, eu acho que é um espaço para dar as mãos, sabe, e falar, vamos participar aqui, como que pode haver esse intercâmbio, né? Como que esse mundo pode contribuir para o outro, porque senão é um caos, né? Como é que está a sua produção artística diante do caos que a gente viveu durante 2 anos? Eu não vivi o caos. Eu não posso dizer, porque assim, no início da pandemia foi quando eu comecei, coincidentemente, né, o meu processo criativo, e eu, por decisão, por escolha, antes da pandemia né, se instaurar, eu me mudei para o Porto das Dunas, para uma casa, né, onde é meu ateliê, para entrar em contato com essa arte de forma mais profunda. Então, eu quis entrar em contato com seres de outras dimensões. Eu falei, então, para isso eu preciso criar um ambiente para que eles venham e que eles se sintam à vontade aqui, né? Então,
o que a gente tem de mais belo nesse mundo é a natureza, né? Então eu me reconectei, morei um tempo na Amazônia, tenho uma conexão muito forte com a natureza, e nesse momento para mim foi um momento de reconexão. Então a partir do momento que eu me reconectei com a natureza, que eu conectei com a minha essência, né? Com os seres elementais que eu acredito, né? E que eu comecei a plantar e as flores começaram a nascer, e muitas flores, muito fértil, assim, que você vai vendo a vida brotando, transformando. Eu entrei nesse mundo e comecei a receber intuições e colocar isso nas telas, nas cores, né? E aí o processo foi muito fértil, foi muito assim introspectivo também. Eu não queria estar com ninguém. E coincidentemente o mundo estava assim, então não houve tanto problema. Então foram 2 anos de intensa criação. Ainda está sendo. Eu acordo 3 horas da manhã, é como se me acordassem, sabe? Assim, eu com aquela coisa, as cores na minha cabeça, as cores se movimentando, eu tenho que levantar, eu moro em cima, o ateliê é embaixo. 4 horas da manhã eu estou acendendo as luzes e começando a pintar. E trabalha quanto tempo? Tem dia que eu começo esse horário e vou até meia-noite. E assim, não vejo o tempo passar. Paro para comer alguma coisa rapidinho e continuo, assim, muito, muito intenso mesmo. Como é a relação da internet, desse mundo digital com o seu trabalho? Eu acho que eu digitalizei algumas obras, né? Então, fiz uma parceria com um DJ que fez uma música, então elas se tornaram com movimento e som. Eu acho que isso é fantástico, porque é mais uma ferramenta, né, de conexão, né? Porque o som é muito forte também, né? O som, o cheiro, essas coisas. Então, a internet para mim é para estudar, fazer essas coisas e as conexões, né, que acontecem. Vem acontecendo mais esse ano, né, assim, de um tempo para cá. Não tem saudade da análise de sistema, não? Não. Também não. E o futuro, Érica? O futuro a Deus pertence. A Deus pertence, né? Eu acho que assim, a gente planta, né, a gente acredita, se doa e o melhor acontece, né? E o futuro do Entre Nós? O que você quer para esse coletivo? O futuro do Entre Nós, eu espero que seja tocar outras pessoas, fazer com que outras pessoas vejam que é possível, né? Façam isso também, se reúnam, pensem no outro, encontrem soluções, que isso seja uma motivação, né? Para que outras pessoas também se motivem a fazer coisas parecidas ou venham participar entre nós, né? Conosco, e que a gente consiga fazer todos os anos um encontro, pelo menos. E sempre com a base aqui? Tem alguma especialidade aqui nisso? Não, aqui foi um convite que eu fiz, né, para esse primeiro. E o Ceará é maravilhoso, né? A luz aqui é maravilhosa. Uma mineira que morou no Rio de Janeiro, morou em São Paulo? Morei na Amazônia, em Salvador, mas o meu coração é cearense. Olha aí. Eu amo esse lugar. Muito. Essa luz que tem aqui, sabe, assim, esse calor humano, é tudo muito legal. E assim, todo mundo quer vir para o Ceará, né? Então, não, vamos fazer o primeiro no Ceará, tá todo mundo... Mas cada uma dessas cidades mais importantes aí da sua vida, desses lugares, cabe uma manifestação desse do Entre Nós? Eu acho que cabe no mundo todo. Como é que seria um na Amazônia, hein? Complexo, viu? Bem interessante, né? Muito rico, porque o que não falta os pigmentos dos índios, né? Assim, uma troca com eles seria muito interessante. Meio que você conhece mais ou menos a produção artística e os conteúdos do que acontece em Salvador, no Rio de Janeiro. Você não domina, porque ninguém domina uma cidade, os movimentos da cidade, mas você entende ali quem são as referências, os movimentos, você sabe mais ou menos o que está sendo criado. Num planeta Amazônia, ninguém consegue dominar um milésimo do que tem de ancestralidade, do que tem enfim. E o mágico é que a gente consegue acessar essa ancestralidade com exercícios de conexão, né, intuitivos. Porque o que acontece? O senso comum, o coletivo, ele está todo no mesmo lugar, energeticamente, né? E nós todos têm acesso a isso, né? A gente pode acessar isso a hora que a gente se dispõe e exercita. Então,
em conexão mais próxima fisicamente, isso se potencializa, né? Eu não conheço as referências artísticas. Morei em Manaus, mas eu não conheço. É um mundo ainda muito... para mim, eu realmente não conheço, mas sinto muita falta disso. A parte toda ali do Norte tem uma riqueza muito própria, né? Se fosse em outro país, ele se justificaria pela própria criação do que pensa, do que faz, mas eu confesso a minha ignorância nisso. Mas a gente também é estimulado pelo meio, né? Eu morei lá e, assim, o que você sente, a força da floresta, né? A força da chuva. A chuva. Né? Das águas. Eu morei quando criança e é inesquecível para quem mora lá entender o que é a potencialidade das chuvas, o quanto de água cai. E o quanto isso influencia na forma das pessoas se vestirem, na forma das pessoas interagirem, horários depois da chuva, antes né? Em tudo, né? O meio influencia diretamente, a gente. Inclusive eu recebo muita, assim, o que eu ouço muitas pessoas falando sobre a alegria do meu trabalho, né? Das cores. Eu falei, também eu tô no Ceará, né? Com essa luz maravilhosa, com essas cores vibrantes, que aqui você olha, né? Tudo é vibrante, né? O céu é muito azul. Então, isso influencia no trabalho, né? Sim. E aí, quando a gente faz esses coletivos, essas trocas, essas residências que você vivencia aquela outra cultura, aquela outra realidade, aquilo vai ficando em você também, vai passando para a obra. Então, eu acho que é muito rico, aprendizado e doação, né? Quem quiser conhecer as obras de Érica Peron, acesse aqui. Que página, onde são os espaços digitais? Eu tenho um site, ericaperon.com. Érica com K. Ou ericaperonarte, sem e.com. Nas redes sociais, Instagram, Érica Peron, Arte, Érica Peron Arte, Facebook. E o Entre Nós também Google está... encontra tudo. E o Entre Nós também está, Entre Nós, Coletivo Entre Nós, o site, coletivoentrenós.com.br, e o Instagram também, Entre Nós. A residência é nos dias 27, final de julho? É de 22 a 31 de julho. E assim, o resultado pode ser visitado por qualquer um? Por qualquer um. Vai ser dia 30, a gente ainda está para confirmar o lugar da exposição, mas vai ser divulgado no site, nas redes sociais, e vai ter uma exposição que... A gente quer receber as pessoas, trocar ideias, conversar, né? Eu vou estar lá, 30 de julho. É um grande prazer. Prazer Você também meu. Está convidado a participar da residência com a sua arte. Eu vou pensar isso seriamente. Eu sou meio tímido assim, mas aqui a gente conversa com máquinas, com câmeras, né? Então acho que não... mas será muito bem acolhido. Eu não me desafio muito. O princípio do nosso trabalho é o amor. Perfeito. Porque eu acho que tudo que a gente faz com amor é bom, dá certo, contribui, cresce, né? A gente tem que fazer as coisas com amor. Em prol de um desenvolvimento próprio, né? Porque a gente só vai desenvolver o mundo se a gente se desenvolver, né? Então a gente tem que se amar, tem que amar o outro, tem que encontrar no outro o eu. Porque a partir do momento que eu me reconheço no outro, eu tenho empatia, né? Érica, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, ter vindo aqui conversar com a gente, e a casa está de portas abertas. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e ter te conhecido. Eu que agradeço. Muito grata. Excelente. Obrigado, Érica. Obrigado a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa Acorda. Disponível para você. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem. Tchau.